fall and lifts me time and time again. Oh my God, so good, you never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Oh my God, so good, you never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Yeah. This freedom purchased by the highest price. This grace outweighing all my shame. 'Cause I'm made new through the power of sacrifice. From death now raised to life again. Oh my God, so good, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Oh my God, so good, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. You set this joy in my heart. I'm not a slave to sin, so I'm singing. You are good. Buried with Christ to rise in your freedom. You are good. When you make a promise, Jesus, you keep it. You are good. So I praise your name as long as I'm breathing. 'Cause you are good. Come on. I'm not a slave to sin, so I'm singing. You are good. Buried with Christ to rise in your freedom. You are good. When you make a promise, Jesus, you keep it. You are good. So I praise your name as long as I'm breathing. 'Cause you are good, yeah. Oh my God, so good, you never give up. 'Cause of your love for me. Oh my God, so good, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Oh my God, so good, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Oh my God, so good, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. I'm singing, I'm not a slave to sin, so I'm singing. 'Cause you are good. I'm buried with Christ to rise in your freedom. 'Cause you are good. When you make a promise, Jesus, you keep it. 'Cause you are good. So I praise your name as long as I'm breathing. 'Cause you are good, yeah. You are good to us, God. Oh, you never give it up. Graça e paz, Rede Juventude. Vamos juntos adorar ao Senhor.
estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao
Bom, graça e paz, é um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Você que nos acompanha aí, jovem, adolescente, eu quero te desafiar desde já a reunir aí a sua família para juntos podermos compartilhar a palavra do Senhor, ok? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler aí os versículos de 13 a 17, tá bom? Então, se você puder aí, já reúne a galera todinha e vamos aí dar início a mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Diz assim, na minha Bíblia está dizendo assim o subtítulo, A incerteza dos planos humanos. Acompanhe comigo, por favor. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. E o último, versículo 17. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí, juntamente com a sua família, ou se você estiver sozinho nos acompanhando nesse momento, eu quero pedir que você concentre o seu coração para nós orarmos nesse momento. E abra seu coração, peça que Deus possa trabalhar nele neste momento, tá bom? Oremos. Pai, eu quero te agradecer por essa vida, por essa família, por essa pessoa que está me acompanhando neste momento. Por cada uma dessas, Deus, que nesse momento busca simplesmente ouvir a sua voz, receber do Senhor as orientações necessárias para que possamos ser cumpridores da sua vontade. Que seja o Senhor, Pai, a livrar cada um de toda e qualquer distração e a concentrar cada um dos corações para que possam receber de Ti a Tua vontade, a Tua correção, a Tua transformação, no nome de Jesus. Amém. Quero começar essa mensagem. O tema dessa mensagem é basicamente, e tem muito a ver também com o subtítulo desse texto que nós lemos, que significa as incertezas da vida. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Cada dia que passa, então, nós podemos constatar que os dias passam cada vez mais rápido. Se nós fizermos um paralelo pensando no ano passado, quantas vezes nós falamos, por diversas vezes comentamos com outras pessoas, que os dias têm passado muito rápido, que foi um ano de 2019 cheio de tantas tragédias. Podemos lembrar de Brumadinho, podemos pensar em pessoas famosas que morreram, podemos pensar em tragédias como a tragédia na escola, a tragédia no Clube do Flamengo com aqueles garotos. E os dias têm passado cada vez mais rápido. Parece que isso faz pouco tempo, mas se nós analisarmos, foi no ano de 2019, nós já estamos aí em abril de 2020. E se tem uma coisa que tem avançado e tem caminhado todos os dias e que faz com que nós, de vez em quando, possamos aí ter uma noção do quanto o mundo tem avançado, quantas tecnologias têm avançado, são os aparelhos celulares, as informações e tudo aquilo que faz com que nós possamos enxergar os avanços na sociedade, na tecnologia e como um todo. Quando nós éramos pequenos, nós basicamente não precisávamos fazer tantas escolhas. E eu quero te dizer que todo esse contexto faz com que nós precisemos fazer escolhas, precisamos tomar decisões. E é verdade, é bem verdade que hoje, quanto mais o tempo passa, nós precisamos escolher e decidir todos os dias. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, ele reflete um pouquinho sobre esse período de escolhas, decisões e todo esse avanço que eu mencionei. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança, e a esperança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Basicamente, eu anotei aqui uma frase bem interessante que traz para mim e para você esse mesmo contexto de escolhas, decisões e todo o avanço tecnológico que eu mencionei. A maturidade vai sendo forjada no aprendizado adquirido nas decisões tomadas e nas consequências que elas geram.
No texto que nós lemos agora, de Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, podemos constatar que as provas, as provações, produzem perseverança, que geram maturidade e integridade. E eu falei um pouquinho sobre escolhas e decisões. Eu quero fazer uma pergunta para você. Existe diferença entre escolha e decisão? Escolher e decidir, qual é a diferença? Basicamente, nesse tempo que nós estamos vivendo um período de reclusão, você pode constatar aí na sua casa que as escolhas que você tem feito podem te levar a um final de um dia, onde você vai olhar e dizer, o meu dia foi produtivo, ou o meu dia não foi tão produtivo. Eu quero te desafiar, nesse período da sua casa, para que você possa fazer uma autoanálise e olhar se você tem escolhido melhor e se você tem decidido. Qual que é a diferença entre escolher e decidir, Eric? Basicamente, a escolha, ela quando não é precedida por uma decisão, ela não tem um fundamento firme. Eu quero te afirmar isso. Quando nós escolhemos apenas e não decidimos algo anteriormente, basicamente essas escolhas, elas podem se modificar ao longo do caminho. As decisões que nós tomamos hoje e posteriormente nós escolhemos o caminho para atingir um objetivo, basicamente elas geram algum fruto. Vou te dar um exemplo. Se você hoje na sua casa decidir fazer uma dieta, você escolheu, vou fazer uma dieta na segunda-feira. A probabilidade de você entrar nos 90% das pessoas que escolhem fazer isso, mas que não realizam, é muito grande. Mas se você decidir hoje na sua casa, falar, olha, eu decidi, eu tomei essa decisão, eu vou planejar, e todos os dias da semana que vem eu já vou planejar desde já, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, tendo tudo bem planejado, tudo bem decidido, isso se torna uma realidade. Então a escolha permite reticências, já a decisão coloca um ponto final. E eu quero te perguntar, você tem feito mais escolhas ou você tem tomado mais decisões? Você possui incertezas na sua vida? Olha o que Provérbios 16:1 diz. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. O primeiro ponto que eu quero trabalhar no seu coração através dessa mensagem é não se precipite. Existem pessoas que se precipitam em diversas ações, em diversas atitudes, em diversas coisas que vão assim prejudicar o seu futuro. Não se precipite. Tiago capítulo 4, que é o texto que nós lemos, 13 e 14, diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Existem características que definem os precipitados. A primeira que eu quero colocar para você hoje. Um precipitado, ele faz planos e age sem consultar a Deus. E basicamente, se você planeja e você não consulta a Deus, não coloca a Deus à frente desses planos, não apresenta a Deus esses planos antes de tomar qualquer tipo de ação, basicamente você se enquadra no perfil de um precipitado, de alguém que está planejando, como o texto de Tiago diz, mas que provavelmente não concretizará. Toma decisões sem consultar a Deus, outra característica de alguém que é precipitado. Outra característica, se frustra, pois não consegue ser assertivo. Ou seja, você é alguém que planeja, que gera expectativas e permite que expectativas possam ser geradas até por outras pessoas no seu coração, mas essas expectativas não são concretizadas e você se frustra. Outra característica de alguém que é precipitado, passa por tolo, pois começa e geralmente não termina. A Bíblia traz um exemplo em Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 30. Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Basicamente, o texto está mostrando pessoas que se empenham em começar algo, mas que geralmente não terminam. Livros que talvez você possa ter começado a ler e parou na metade.
Quero falar com você que às vezes, e provavelmente aí na sua casa, Deus já confiou ao seu coração músicas. Você escreveu e parou pela metade. Esse período de reclusão, que tal você usar esse tempo para que você possa desengavetar esses projetos, orar a Deus e pedir a Deus que te capacite para concluir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E de fato, é um período onde você pode tirar esses projetos de dentro da gaveta e concluí-los. E eu tenho certeza que você vai terminar. E olha que nós nem estamos próximos do final do ano. Mas no final do ano você vai poder dizer, eu concluí os projetos. Última característica de alguém que é precipitado. A pessoa que é precipitada, eu gosto de dizer que ela é como aquela pessoa que corre na esteira. Basicamente, ela tem várias ações, mas ela se movimenta, mas não sai do lugar. Ela continua correndo, fez várias coisas, mas ela não saiu do lugar, ela não consegue concluir. A pergunta que eu quero fazer para você, você tem sido precipitado? Se autoavalie nesse momento. Será que você tem começado e não tem terminado? Será que você tem projetos inacabados? Deus quer mexer nesse lugarzinho aí. Segundo ponto que eu quero trabalhar no seu coração. Aprenda a esperar em Deus. Deus nunca se atrasa, irmão. Somos nós que não sabemos esperar. Aprenda a esperar em Deus. E é bem verdade que nós detestamos esperar. Nós não gostamos de esperar. Você aí na sua casa pode me dizer se você gosta de pegar uma fila? Se alguém falar para você, tem uma fila muito grande, vamos lá. Você se anima para ir? Eu duvido muito. Nós detestamos esperar, nós não gostamos de esperar. Mas o fato é que a Bíblia diz o seguinte. Salmo 41 diz assim, esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou, ouviu o meu pedido de socorro. A Bíblia também fala, você pode me contestar que Provérbios 13:12 diz assim, a espera adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O fato é que quando nós esperamos em Deus, nós temos a certeza de que Deus, no seu tempo, no seu kairós, pode atender às nossas necessidades de forma com a qual nós seremos abençoados. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Anotei aqui algumas coisinhas que eu quero simplesmente que no seu coração você entenda o que é esperar em Deus. Basicamente, como eu falo para os jovens, eu quero dar um F5 aí, uma atualizada na sua cabeça, sobre o que é esperar em Deus. Por exemplo, esperar em Deus não significa ficar parado. Muitas pessoas dizem, eu estou aguardando, estou esperando em Deus, e não se movimentam. Esperar em Deus não significa ficar parado, mas esperar em Deus significa se movimentar de alguma forma. E como? Buscando em Deus as estratégias para que você possa agir. Orar para buscar entendimento, orar e pedir sinais e evidências. Muitas pessoas parecem que deixaram de crer nos sinais e nas evidências. Não pedem para Deus um sinal, não pedem para Deus uma evidência sobre as ações que devem tomar. Esperar em Deus é buscar em Deus esses sinais, essas evidências e crer que Deus pode responder às suas orações. Creia que Deus responde. Orar, o que é orar? É ir para o secreto. Mateus 6,6. Abra comigo, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Diz assim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando você ora a Deus, buscando o pai em secreto, basicamente ali colocando o seu coração e mostrando para Deus que você depende dele. Não é como você falar com uma pessoa qualquer, mas pelo contrário, a Bíblia fala que Deus não é como um homem que simplesmente vê o exterior. O seu pai que vê em secreto, ele vê o seu coração e ele sabe a sua necessidade. Muitas pessoas não buscam o secreto para orar, mas num período de reclusão como esse, buscam o secreto para se isolar. E eu falo com você que talvez está me ouvindo nesse momento e tem entrado numa profunda depressão, talvez, tem deixado com que a ansiedade domine o seu coração. Eu tenho ouvido alguns relatos de jovens, de adolescentes, de homens e mulheres que têm se deixado dominar pela questão da ansiedade, por uma crise de ansiedade muito grande, onde muitas e muitas vezes tem aí o seu coração mexido de uma forma. Eu quero falar com você que existe um secreto diferente desse secreto que você tem buscado.
Um secreto onde o Pai, Ele está lá disposto a te ouvir. Então, ao invés de você se isolar, quando você for para esse lugar, você busca a Deus. Esse é o meu conselho para você. Mas também não busque sozinho. Nós somos igreja e podemos nos apoiar uns nos outros. Busque pessoas que possam te aconselhar na palavra. Por fim, terceiro ponto. Se eu já falei ao seu coração que você não deve ser um precipitado, que você deve saber esperar em Deus, o terceiro ponto eu quero dizer: espere em Deus, mas mova-se. Faça o que tiver que ser feito. Tiago capítulo 4. Vamos voltar lá em Tiago. Tiago 4, 15 e 16. Diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. E o 17 e último: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, comete pecado. Espere em Deus, mas mova-se. Mova-se de que forma? Provérbios 16, 9 diz assim: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a vida é Deus, o Senhor. Esperar em Deus não pode ser uma muleta, irmão, uma muleta gospel, talvez, onde você simplesmente limita o seu mover. Mas esperar em Deus e se mover é buscar ferramentas para que você possa ser melhor. Aquele que busca o secreto em Deus, ele traz um fruto melhor diante dos homens. As mudanças que Deus vai promover no seu coração no secreto, diante dos homens, serão evidentes. Então, esperar em Deus, mas se mover, é estudar. E eu não falo só de estudar a Bíblia. Quem sabe, talvez nesse período de reclusão, você possa estudar um novo idioma. Quem sabe, nesse período de reclusão, você possa se capacitar, porque você tem um pouco mais de tempo. Talvez você já tenha dito essa frase, ou já tenha ouvido a seguinte frase, que diz: eu gostaria que o dia tivesse 25 horas, 26 horas, 27 horas. Mas agora você tem um tempo a mais. Estude, capacite-se, se voluntarie. Existem pessoas, como eu disse no tópico anterior, que têm buscado o secreto por depressão. Mas se você se voluntariar para ajudar essa pessoa, você será a resposta de Deus na vida dessa pessoa. Seja proativo. Quem sabe você identificou uma necessidade. Ah, Eric, eu não identifiquei nenhuma necessidade. Ore a Deus e peça: Deus, aonde eu posso me encaixar? Aonde está precisando de ajuda? Existem várias pessoas se movimentando, se movendo. Então, irmão, espere em Deus, mas mova-se. Mova-se. Deus está esperando você se movimentar. E se movimentar como filho dele. Quarto e último ponto. Faça o que Jesus faria. Não seja precipitado. Primeiro ponto. Espere em Deus. Segundo ponto. Deus não se atrasa, irmão. Sou eu e você que não sabemos esperar. Terceiro ponto. Espere em Deus, mas mova-se. Mova-se. E quarto e último ponto. Faça o que Jesus faria. Existem 4 letrinhas que são basicamente veiculadas nos Estados Unidos, são bem famosas, e aqui no Brasil tem ganhado certa notoriedade. Nos Estados Unidos é WWJD, e tem uma interrogação: What would Jesus do? Aqui podemos dizer o que JF, o que Jesus faria. Basicamente, diante das incertezas da vida, quando surgir a dúvida sobre como proceder, sobre como agir, que tal você pensar o que Jesus faria? Que tal você olhar para Jesus diante das suas decisões, antes de fazer as suas escolhas? Jesus se importava com as pessoas. Jesus chorava com os que choravam. Jesus se alegrava com os que se alegravam. Quem sabe você tem sido dominado por uma tristeza muito grande nesses dias. Tem tido medo, talvez, de perder o seu emprego nesse período de reclusão. Tem passado por dificuldades financeiras. Eu quero te dizer que nós somos igreja. E como igreja nós podemos nos posicionar. Não é porque nós estamos nos reunindo simplesmente que nós deixamos de ser igreja. Como eu disse semana passada, o que nos une é muito maior. É Jesus. O que Jesus faria? A conclusão que eu quero fazer sobre essa mensagem é basicamente fazendo uma pergunta. Você possui incertezas na sua vida?
Se você possui incertezas, eu quero te dizer, Jesus tem as respostas para as suas incertezas. Talvez você se enquadrou como um precipitado. Eu quero te dizer que é Jesus que pode controlar o seu coração. E é buscando saber a vontade dele, é que você pode simplesmente não ser um precipitado. Talvez você tenha pensado que Deus tem se atrasado. Talvez você tenha esperado durante muito tempo por algumas decisões que você quer tomar, mas simplesmente a resposta não veio. Eu quero te dizer que Deus não se atrasa, somos nós que não sabemos esperar. E por fim, faça o que Jesus faria. Aí mesmo na sua casa, eu quero te levar a fazer uma oração nesse momento, para nós encerrarmos. E que você possa, assim, colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, concentrar o seu pensamento. Talvez você esteja me acompanhando aí em família. Se você puder dar as mãos para todos que estiverem aí com vocês juntos, vamos levantar um clamor, uma oração pelo nosso país, pelo seu lar. E eu continuo desafiando cada um de vocês a todos os dias intercederem, pois como igreja podemos nos posicionar buscando a cura no nosso Deus. Aí no seu lugar, na sua casa, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque somos igreja e o que nos une é muito maior do que aquilo que tem tentado nos separar. O que nos une é eterno e o que tem tentado nos separar é passageiro. Mas Pai, o que nos une e nós queremos declarar é Jesus. E através de Jesus, nós queremos clamar por cura, para que o Senhor, que é o médico dos médicos, manifeste o seu poder e traga cura sobre a nossa nação, sobre todas as nações, sobre este mundo. Obrigado, porque um dia o Senhor enviou a cura, que é Jesus. Quando a sua palavra diz que o Senhor entregou aquilo que tinha de melhor, o seu Filho, para morrer na cruz por nós. E hoje nós podemos dizer que somos salvos e temos a vida eterna através dele. Nós queremos simplesmente, Pai, que o Senhor use as nossas vidas para que possamos manifestar o seu amor e a sua graça. Mesmo, Pai, estando reclusos, muitas vezes, Pai, sem poder sair de casa, mas com as ferramentas que o Senhor pode manifestar nos nossos corações, desejo, sabedoria e criatividade, nós podemos alcançar uns aos outros. Pai, abençoa essa pessoa que tem buscado simplesmente o secreto por tristeza, por depressão, por um espírito de angústia. Que toda angústia vá embora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, e assim eu oro sobre a sua vida. Que toda angústia vá embora, que todo sentimento de depressão vá embora, mas que de fato se manifeste no seu coração a presença de Jesus, o Espírito Santo, que se acenda sobre a sua vida e que mande embora toda e qualquer escuridão. Nós te agradecemos, Pai, por este culto, por essa mensagem, e pedimos, fica conosco em nome de Jesus. Quero te desafiar ainda, ao término dessa mensagem, nas nossas redes sociais, e aqui mesmo na plataforma, você que toma uma decisão por Jesus, você que nunca recebeu Jesus como seu Salvador, você pode aí clicar na nossa página, na mãozinha onde está dizendo aí, eu recebo Jesus como meu Salvador. E automaticamente as pessoas que fazem parte da nossa liderança vão entrar em contato com você, vão orar com você, e Jesus passará a morar no seu coração, tá bom? Para encerrar, quero continuar desafiando você, jovem adolescente. Ore pelos seus pais, se posicionem. Ore pelos seus pais que estão fazendo home office, pelos seus pais antes deles saírem para trabalhar. E juntos vamos vencer mais essa batalha, ok? Ao término dessa mensagem, às 19 horas, nós teremos uma live ali no Instagram da Geração Radical. Com o tema, eu já vou te falar o tema. A hashtag é, tá fazendo o quê? Eu vou conversar com algumas das pessoas que entrarem nessa live. E ali nós vamos falar um pouquinho do que Deus pode fazer na minha e na sua vida nesse período de reclusão. Desejo que Deus abençoe você e que você vá bem. Em nome de Jesus. Deus abençoe.